Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês, muito obrigada pela participação do pessoal do YouTube. Sejam todos bem-vindos à Rap Science, a Unidade Oeste aqui de São Paulo. E hoje é sábado é dia de sessão de cura. No dia de hoje a gente vai conversar um pouquinho como que a gente pode eliminar os nossos sofrimentos ou resolver os nossos problemas através do ensinamento que contém no livro Dharma do Correto Coração, né? É um dos sutras que tem no livro Dharma do Correto Coração, na qual diz sobre as 4 nobres verdades, que é o sofrimento, identificação, extinção e caminho. Então, como que a gente pode resolver nossos problemas de forma prática, né, de forma objetiva, utilizando essas 4 palavras ou esses 4 ensinamentos? Então, a gente vai aprender como que a gente vai poder resolver, porque o quanto que é importante, né, de solucionar nossos problemas, os nossos sofrimentos, porque quando a gente fica com problema, sofrimento, a gente fica com uma energia negativa, né? Às vezes a gente fica triste, às vezes leva a gente para ansiedade, angústia, e tudo isso, o acúmulo desses sentimentos negativos, ou esse estado espiritual negativo, acaba gerando doença, acaba prejudicando a nossa saúde. Então, por isso que é muito importante a gente conseguir resolver mesmo os nossos problemas, solucionar os nossos sofrimentos, para que a gente não acumule energias ou vibrações negativas que acabam causando uma doença no nosso coração espiritual, no nosso corpo espiritual, e assim acaba refletindo no nosso corpo físico. Assim como o Mestre Okawa nos ensina, o corpo, a parte espiritual e a parte física, né, um influencia o outro, porque os dois têm relação. Então é importante sempre manter nosso espírito saudável, para ter nosso corpo físico saudável, mas o corpo físico também a gente tem que cuidar dele, estar saudável, para o nosso interior também ficar saudável, ficar com saúde. Então eu quero agradecer as pessoas que estão participando. Boa tarde então a Cleusa, a Carmen, a Neuza, a Eneiva, o Sérgio, o Guilherme, o Sérgio Acarrori, o Carlos, a Adri, a Enir, a Carol, a Pamela e o Hitoshi. Boa tarde a todos, muito obrigada pela participação pela internet também. Se durante a semana não deu tempo para vocês enviarem os nomes aqui para a gente, pode estar enviando agora pelo chat, que os voluntários vão estar preenchendo o cartão de oração, para que a gente possa, então, na segunda parte, fazer a sessão de cura. Então, pode estar enviando os nomes no chat. Bom, então, para dar início à atividade, à sessão de cura do dia de hoje, vamos entoar juntos as palavras da verdade proferidas por Buda. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz. A luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas. A energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento. Branco é a cor da salvação. Vermelho é a cor da justiça. Violeta é a cor da obediência. Azul é a cor do pensamento. Verde é a cor da harmonia. Prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz.
As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo do grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade, e o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias, ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda e irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo.
Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal, a utopia, deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos, juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivemos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Muito obrigada. Então hoje, gente, no final também vai ter um sorteio, né? Então para vocês participarem do sorteio, como sempre, é só interagir no chat. Se tiver outras pessoas que estão acompanhando com vocês a sessão de cura, peça para interagir, para também estar participando. No dia de hoje, como toda a sessão de cura, a gente faz o sorteio do CD de Thunder, porque como todos sabem, é uma composição que o mestre Okawa fez para repelir a energia negativa que o coronavírus acabou trazendo para cá. É uma composição que vem das altas dimensões do céu, né, lá do mundo celestial. Então, nessa composição, através dessa música, emana bastante energia positiva, bastante energia celestial, para fazer uma limpeza mesmo espiritual, para eliminar a energia, a vibração negativa que o corona acabou trazendo aqui. Se vocês quiserem também compartilhar ou presentear seus amigos ou familiares para que o ambiente da casa deles também esteja protegido, que tenha bastante energia boa, vibração positiva, celestial, dê de presente a eles também. Os CDs estão, tem qualquer unidade da Repscience, só entrar em contato com os responsáveis, tá joia? E hoje também vai ter o sorteio do livro O Milagre da Meditação e as Leis do Sucesso. Então, para participar, é só interagir. Então, no dia de hoje, gente, a gente vai conversar um pouquinho de como a gente pode resolver nossos problemas, solucionar os sofrimentos que a gente passa de uma forma prática e bem objetiva, ou seja, através do ensinamento que está aqui dentro do Sutra, né, do Dharma do Correto Coração, ou seja, através das 4 nobres verdades, que é sofrimento, identificação, extinção e caminho. Então, como que através dessas 4 etapas a gente consegue solucionar, compreender e resolver, né, os nossos problemas? É de uma forma bem prática. Então, a primeira parte, vamos dizer assim, tem o sofrimento. Pense em algum sofrimento, algum problema que está te incomodando muito. Então, quando a gente imagina ou você está vivenciando esse problema, então já é a parte do sofrimento. Então, algo que te incomoda, alguma coisa que às vezes te deixa angustiado, deixa a gente ansioso, deixa estressado, né? Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente olha esse problema e tenta, como o mestre Okawa sempre nos ensina, é como se você desse uma pausa aí na sua vida e tentar dar uma distância e enxergar como se fosse uma terceira pessoa essa situação que você está passando, essa preocupação, né, ou esse problema, ou esse sofrimento. Então, tentar olhar de uma forma como se fosse de uma terceira pessoa. Ou seja, quando a gente se afasta um pouquinho ou olha a situação que a gente está passando com uma certa distância, o que isso proporciona para a gente? A gente consegue olhar de forma mais objetiva essa situação que a gente está passando, né, ou que a gente está sofrendo. Quando a gente se afasta, a gente consegue olhar de forma mais racional aquela situação. Porque quando a gente está num problema, ou quando a gente está passando por um sofrimento, como as nossas emoções, os nossos sentimentos ficam muito à tona, então o que acontece? A gente não consegue enxergar de forma sucinta, de forma racional, por que isso está acontecendo. Então, uma vez que você se afasta um pouquinho e tenha clareza do que está acontecendo, façam as seguintes perguntas. Como será que começou esse problema? De onde ocorreu? Será que tinha pessoas envolvidas? Então, fazer esses tipos de questionamento. Como, quando, com quem, onde. Porque fazendo essas perguntas são informações ou são formas de você ter de um jeito mais objetivo, são informações mais concretas
de você o quê? Poder ter mais clareza daquela situação que você está passando, ou daquele problema, né, que você está passando. Porque dessa forma, quando a gente consegue olhar de forma mais objetiva, o que acontece? A gente vai organizando as informações, a gente vai organizando aquela situação e vai ficando mais claro aquela situação. Por que aquilo ocorreu? Da onde que começou? Qual foi a minha parcela de responsabilidade para aquela situação estar ocorrendo agora comigo? Então, quando você tem essa visão mais objetiva, mais racional, o que acontece? A gente consegue organizar os nossos pensamentos. Às vezes o sentimento, a gente fica tão, assim, abalado, fica tão, assim, angustiado, ansioso, mas você olhando de forma concreta, isso também vai, o quê? O seu coração vai ficando mais tranquilo, porque a gente vai conseguir compreender e entender a causa daquele problema ou daquela situação que é aparecido, né, na nossa vida. Então, a parte da identificação é quando fica muito claro para vocês a causa do sofrimento ou do problema que vocês estão passando agora. E o que o mestre Okawa sempre nos ensina? Que uma das fontes que acaba gerando muito sofrimento para o ser humano é o quê? É o apego. O apego, gente, sabe aquela cisma que a gente fica no coração? Aquela coisa que fica ali, né, na nossa mente. Então, o apego é algo que não sai da sua cabeça. Então, quando você percebe, você está pensando naquele negócio. Apego é o quê? É um coração preso. É algo que não te deixa liberto. E o que acontece? O apego é mais ou menos, aparece pensamentos como, jamais quero perder isso. Ou, jamais, eu não quero abrir mão daquilo, sabe? Então, realmente, é uma cisma. É um negócio que deixa o seu coração preso, seu pensamento preso. E, muitas vezes, podem perceber, se vocês pararem para pensar, o apego, ou essa cisma que você tem, ele não te deixa feliz. Ele te traz sofrimento, ele causa estresse, ou seja, o apego é algo que proporciona pensamentos ou emoções, sentimentos negativos ao ser humano. Então, por isso que a maioria das fontes, a causa do sofrimento do ser humano vem do apego. Então, são coisas da qual você não consegue tirar a sua atenção. Ela fica o quê? Martelando na sua mente. Parece que é algo que agarra, né, o seu coração. E por que o apego? E o apego pode ser assim, a gente tem apego em relação às pessoas, pode ter apego a honrarias, pode ter apego ao dinheiro, questões materiais, apego de querer sempre receber reconhecimento das pessoas, né, querer a atenção das pessoas, isso também é um apego. O mestre Okawa fala, às vezes é importante a gente ter um apego, no sentido assim, você quer conquistar um sonho, né, quer ter uma meta, ter um objetivo, então a gente pensa, né, por exemplo, quero atingir isso, quero conquistar aquilo lá. Então, assim, você pensar no que você quer concretizar para você desenvolver, para você crescer tudo, portanto que isso não traga sofrimento para a gente. Portanto, que isso não causa assim, transtornos para a gente. Então, o apego, quando é de forma ruim, é o que traz sofrimentos, causa preocupação, gera ansiedade, enfim, deixa o nosso estado mental, nosso estado espiritual de forma negativa. E, por exemplo, na parte da doença, vamos supor, se uma pessoa, aí começa a Bibi Okawa fala, né, quando a pessoa fica com muito ressentimento dentro do coração dela, aqui dentro do interior, por um período muito prolongado, se deixa esse sentimento ruim dentro dela, a gente sabe que acaba ocasionando uma doença, porque é como se fosse um veneno, né, que fica manifestando toda hora, sabe aquele ressentimento, toda hora a pessoa fica lembrando, nossa, fulano fez isso, me deixou triste, me deixou chateada, e fica aquele ressentimento por muito tempo dentro do coração dela, aqui dentro do espírito dela, dentro da alma, isso acaba gerando doença, porque é uma energia, é um pensamento, é uma emoção negativa que vai acumulando e isso acaba se transformando na doença. Então, por exemplo, a pessoa fica com apego ao ressentimento, ficar com apego no que aconteceu ao passado, que deixa ela triste, deixa ela ressentida, deixa ela... Então, o que acaba gerando? Sofrimento traz pensamentos negativos, estado mental, espiritual negativo e acaba gerando doença. Então, apego é algo que não sai, né, da sua cabeça, ou seja, é um coração preso. E quando você perceber qual que é o seu apego, por isso que é importante a gente sair um pouquinho, como se fosse, você dar um pause na sua vida ali, deixa como se você congelasse aquela cena e você sair um pouquinho daquela cena e enxergar
aquela situação que você está passando, como se fosse uma terceira pessoa. Porque a partir do momento que você conseguir descobrir a causa do seu sofrimento, qual que é o apego, às vezes, que está trazendo esse sofrimento para você, o que acontece? Quando você identificar o apego, a primeira coisa que a gente tem que colocar em ação é realmente controlar esse apego e abandonar isso do seu coração. Por isso que a reflexão é muito importante, gente. A gente tem que refletir por que eu estou com apego. Por que isso não sai do meu coração? Por que eu estou com essa cisma dentro de mim? Por que eu tenho apego, de repente, a fulano, ciclano? Por que eu tenho tanto apego a querer receber reconhecimento? Ou por que eu tenho tanto apego por exemplo, aspectos materiais? Enfim, é importante a gente entender por que aquela cisma fica dentro do nosso coração. E assim, ao identificar, é controlar e eliminar. Isso é o que é a extinção, ou seja, a terceira das 4 novas verdades. Então, a gente vê o sofrimento, que é o problema em si, a identificação, você identifica a causa, né? Por que isso aconteceu, quando, com o que você faz, coloca informações objetivas para você entender da onde que surgiu, né, o seu problema. A identificação e a extinção é você eliminar, então, o motivo. Então, a maioria das vezes é algum apego que a gente tem no nosso coração, que está deixando o nosso coração preso, que traz esse tipo de sentimentos negativos. Porque uma vez que você extingue, elimina, você volta ao seu eixo, você volta o quê? No caminho do meio, que é isso que é importante a gente fazer no nosso dia a dia, sempre ficar no caminho do meio, não ficar muito negativo, não ir para os extremos. Então, quando a gente consegue eliminar o apego, a gente volta no caminho do meio, ou seja, a gente volta no eixo, a gente se estabiliza, né, emocionalmente, a gente consegue essa estabilidade, ou seja, o equilíbrio na nossa vida. Então, a etapa da extinção é isso daí, extinguir o apego e escapar do sofrimento. Por que é importante a gente identificar os nossos apegos e por que a gente tem que eliminar? No livro As Leis Místicas, o mestre de Rokal, ele explica a razão que a gente tem que eliminar os apegos. E ele diz o seguinte: todo mundo passa por problemas e tem preocupações. Por isso, será melhor que você use suas habilidades para tentar resolvê-los. Caso contrário, sua mente ficará presa a esse ponto e você não será capaz de parar de pensar no problema. Quando essa condição perdura, ou seja, quando seus pensamentos continuam fixos no problema, é como se você lançasse uma corda mental para os espíritos que estão no inferno. Eles vão olhar para a corda e pensar: o que significa esta corda na minha frente? Deve ser alguém querendo que eu suba por ela. Então, irão agarrá-la e começar a subir e conseguirão chegar à pessoa que está com essas preocupações como se quisesse oferecer ajuda. Por isso, aqueles que ficam muito tempo preocupados com o problema provavelmente serão visitados por espíritos do inferno. Então, o apego, gente, a gente tem que eliminar, porque muitas vezes o apego gera o quê? Muita preocupação. A gente sabe que preocupação em excesso gera o quê? Energia negativa. Imagina, é só a gente parar e pensar, quando vocês estão preocupados, a gente não fica agitado, a gente fica angustiado, a gente não fica bem, a gente não fica tranquilo, sereno. Então, essa preocupação em excesso acaba gerando o quê? Energias negativas, vibrações muito agitadas, a gente não fica no estado celestial, vamos dizer assim. E como a gente vive sobre a lei da sintonia de vibração, por isso que o mestre Lirio Rokal fala, ele dá o exemplo como se fosse uma corda. Então, a gente acaba jogando essa corda e seres que têm a mesma vibração, a mesma energia, o mesmo pensamento, eles vão conseguir identificar essa corda, vão pegar e a gente acaba sintonizando com esses seres, né, negativos, esses seres infernais. Então, às vezes, era algum ponto muito pequeno que estava dentro de você. Só que como esse ponto pequeno negativo acaba gerando muita energia, ou tá como se estivesse jogando essas cordas, então o que acontece? Acaba vindo mais energias semelhantes, então algo que era pequeno, negativo, acaba se transformando num grande problema, uma grande energia negativa. E muitas vezes acaba saindo do seu controle, né? Então a gente acaba sendo dominado por essa negatividade. Por isso que é importante a gente eliminar esses apegos no nosso coração, porque isso acaba gerando essas energias negativas que sintonizam com mais coisas negativas e aí acaba virando uma grande bola de neve, né? Então, o apego, ele realmente acaba criando sofrimento no ser humano, né? Por quê? Porque acaba gerando pensamentos negativos e esse pensamento negativo constante dentro de você, ou seja,
Eu, como sempre digo, o nosso coração é como se fosse uma torre de transmissão. Se toda vez essa torre de transmissão está emanando energias ou ondas negativas constantemente, então vai acontecer o quê? Você vai puxando ondas negativas também para vocês. Então, por isso que é importante eliminar a causa que está emanando essas ondas, né, negativas. Porque aí, como a gente está jogando essa energia negativa, essas ondas, então a gente acaba sendo influenciado negativamente e acaba multiplicando esse sofrimento que a gente tem. Então, por isso que é importante sempre estar fazendo a reflexão, entender por que está causando isso. Uma vez que a gente entende a causa, para a gente eliminar, fica mais fácil. A gente sabe de onde está vindo. Por isso que aquelas perguntas são essenciais, que deixam a gente mais racional. Por que começou? Onde começou? Com que? Enfim, são perguntas que vai te dar informações objetivas, né? Ou informações mais concisas. Por isso que é bem importante. E, por último, é muito importante a gente ter o quê? A visão espiritual da nossa vida. O que o Mestre Okao sempre nos ensina? Que a nossa vida, a gente fez um plano de vida para vir aqui no mundo terreno. Dentro desse nosso plano de vida, a gente escolhe diversas coisas. E o que a gente escolhe também são situações que a gente vai passar. São experiências que vamos passar. Alguns problemas que a gente vai passar para quê? No final de tudo, o grande objetivo é que essas experiências, esses problemas ou essas dificuldades, vamos dizer assim, que proporcionem o nosso crescimento da nossa alma. Que todas as situações que a gente vai passar, que a gente chama de exercícios, né, do caderno da vida, e quando a gente conseguir resolver cada exercício, cada resolução agrega um valor para o nosso espírito, agrega um valor para a nossa alma. Mas de que forma? Para que esse valor faça com que a gente o quê? Melhore cada vez mais. Que esse valor, ou essas experiências, essas dificuldades, muitas vezes que a gente passa e consegue superar, que se transforme numa grandeza na nossa alma, que melhore o nosso caráter, nossa personalidade, aumente a nossa iluminação. Porque a gente veio aqui no mundo terreno para quê? Fazer esse desenvolvimento, o progresso da nossa alma. Só que para a gente progredir, para a gente desenvolver, a gente precisa passar por alguns obstáculos. A gente tem que passar por algumas experiências para a gente adquirir o quê? Sabedoria, para a gente adquirir iluminação e para fortalecer o nosso interior. Por isso que nós escolhemos, sim, algumas situações para a gente passar, porque são os mais adequados para a característica do nosso espírito. Então, é isso, é ter visão espiritual da vida. Então, quando a gente começa a exercer esse ponto de vista da nossa vida, então, qualquer situação, por mais sofrimento, às vezes tristeza ou dificuldade que acaba causando para a gente, quando a gente tem a visão espiritual da vida, a gente consegue ter um outro ponto de vista em relação àquela situação que muitas vezes parece ser negativa, muitas vezes parece ser tão ruim. Mas quando cada vez mais a gente adquire esse ponto de vista espiritual da nossa vida, a gente consegue o quê? Abrir mais o nosso olhar, aumentar a nossa consciência e enxergar o que eu tenho que aprender com aquela situação. Então agora eu vou passar um trechinho de um filme que chama As Profecias de Nostradamus. É um filme bem antigo aqui da Rap Science, mas vai ilustrar bem essa parte desse caderno de exercício da nossa vida, ou essa parte do plano de vida. Que cada um fez algum plano, para que todo mundo fez esse plano, dentro desse plano tem um exercício que é muito específico para o crescimento, para algum desenvolvimento da nossa alma. Então, vamos assistir esse trechinho. No título está escrito palestra, mas é um filme, tá? Do Nostradamus. Então, vamos assistir esse trechinho. Tadaima. 浩平は？寝てるよ。そうねえ、浩平にいいもの買ってきたの。今日誕生日でしょ。すっごくかわいい車。浩平に見せてこよっと。浩平、お誕生日おめでとう。もう4歳になったのね。ママね、浩平が絶対に喜ぶプレゼント買ってきたの。ほら、赤い車。浩平赤いの好きよね。浩ちゃん、浩平見てごらん。浩平
浩平がこんな体になったのきっとママのせいだよね。浩平、本当に見えないの？ねえ、ママがわからないの？そんなことないよね。ねえ浩平、喋ってよ、笑ってよ。信じたくない。浩平、浩平。一般的に知恵遅れと呼ばれている人たちの入所更生施設にいたんですね。どうせわからないだろうからって言って、それこそ悲観的なね言葉をぶつけた時に表情が暗くなったり、緊張で体が硬くなったり、そういうことが起きるんですよ。それでまた反対にね、前向きな明るさのある言葉や態度で接した時に、彼らの体の緊張もほぐれるしね、表情も変わってくるし、何より雰囲気にとても敏感なんですよね。そういった意味で、肉体だけが機能してるんじゃないな、もうちょっと大切に考えなきゃいけないのはやっぱり心の部分だなって気づかせていただいたかなっていう感じなんですけれど。人生は一冊の問題集であるという話を私は聞いたことがあります。先ほどのような障害を持つお方がご家族にいらしたら、まず家族であるあなたが力強い一歩を踏み出してください。神様は必ず見守っていてくださる。私はそう信じています。浩平、ママ、僕は大丈夫だよ、ママ。思い出してよ、ママ。思い出して。僕は多くの人々に勇気と希望を与えるために厳しい環境を選びます。どんなことがあっても勇気を持ってあなたを育てるわ。ママ、僕は大丈夫だよ。頑張って、ママ。Então, assim como nós vimos nesse trechinho desse filme, todos nós fazemos dentro do nosso plano de vida, a gente coloca alguns exercícios no nosso caderno, né, para a gente poder superar algumas experiências que vai fazer com que, ao superarmos, vai elevar a nossa iluminação, vai fazer com que a nossa alma brilhe cada vez mais, que a gente tenha um progresso, um desenvolvimento. Assim como nós vimos nesse trechinho, mãe e filho escolheram aquela situação para eles vivenciarem, ou seja, o filho nasceu com a saúde, né, debilitada, e a mãe também aceitou essa condição para que ambos, a partir daquela situação, como ele disse assim no trechinho, para que possam dar coragem para as outras pessoas. Então, muito
do que a gente põe, né, no nosso caderno de exercício, é não só para nos fortalecer, mas também para ajudar as outras pessoas também fortalecerem o seu interior. Então tudo a gente planeja, a gente coloca lá assim para a gente passar essas situações, mas no objetivo final o quê? Para ter o nosso crescimento, porque ao resolver, ao superar aquela situação, nossa alma, o nosso interior possa brilhar cada vez mais, que a gente possa crescer mais espiritualmente, né? Então, na nossa vida, gente, vai estar previsto, sim, alguns sofrimentos, algumas dificuldades, algumas desarmonias mesmo. Mas como o mestre Okal sempre nos ensina, essas situações são tudo para o nosso progresso e nosso desenvolvimento. Claro que algumas dessas situações podem sim vir, né, com alguma tristeza, vem com algum sofrimento que causa dor para a gente. Mas quando a gente tem um olhar espiritual, colocar o ponto de vista espiritual nessas situações, gente, vai fazer com que a gente possa ter força para superar, vai fazer com que a gente tenha um outro ponto de vista, um outro olhar naquela situação, que muitas vezes eu sei que é doloroso, às vezes a gente fica triste, às vezes machuca assim o nosso interior. Mas lembre sempre que aquelas situações, quando vocês conseguirem superar, vai agregar um valor para você, vai fortalecer sim o seu interior, o seu eu aqui verdadeiro, tá bom? É tudo o quê? Para um crescimento maior. E se mesmo assim, às vezes eu sei que a gente passa por algumas dificuldades, a gente às vezes passa por situações de doenças, né? Alguma desarmonia no relacionamento, algum problema. Então, nesses momentos, se estiver difícil para tentar entender, superar, serene o seu coração, tenta ficar em harmonia, tranquilize e faça oração para o seu espírito guardião, ou seja, para o seu anjo da guarda. O mestre Okal nos ensina que todos nós temos esse anjo da guarda que está nos protegendo, que está nos orientando. Ele sabe exatamente do seu plano de vida, ele sabe das coisas que você tem que a gente tem que passar. Então, por ele saber que ele consegue nos orientar, eles conseguem mandar as inspirações. O que seriam inspirações? Às vezes são insights, algum pensamento, vem alguma cena, é algo que faz que você tem um significado, faz sentido para você, sabe? Às vezes ele fala alguma coisa, te mostra uma cena que você consegue compreender, entender por que está passando por aquela situação. Então, quando tiver muito, né, tá difícil, às vezes, passar por alguma situação, você tá fazendo reflexão, mas não está conseguindo ter muita clareza, faça a oração ao Espírito Guardião, seu anjo da guarda, que com certeza ele vai vir te orientar e vai vir te ajudar. Tá bom? Então agora a gente vai encerrar essa primeira parte da sessão de cura. Nós vamos entrar agora para os preparativos, para a segunda parte. Então, as pessoas que enviaram os nomes, né, pelo chat, pode ficar tranquilo que os voluntários já colocaram, né, o nome no cartão de oração. Eu vou pedir para quem tem o livro dos 3 tesouros, né, o Dharma do Correto Coração, para já estar em mãos, para que vocês possam entoar junto com a gente a prece da cura. Como sempre, nós vamos realizar a prece da cura 3 vezes. A primeira vez vai ser para os nomes que vocês nos enviaram durante a semana ou agora pelo chat. A segunda vez é para vocês que estão participando em casa, para o pessoal que está aqui, né? Aqui ao vivo, aqui no salão de oração. E a terceira vez vai ser para as pessoas da sociedade, ou seja, para as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de encontrar com os ensinamentos aqui da Rap Science e com a fé do Senhor El Cantar. Então, nós vamos fazer 3 vezes. E quando a gente for fazer o ritual El Cantar e Healing, eu vou pedir para que vocês fiquem em posição de oração, fiquem em posição de prece e visualize, mentalize mesmo fortemente que você é um grande canal de luz, que você seja um tubo de luz na qual o mundo celestial possa utilizar vocês e emanar, então, essa luz da saúde, essa luz da cura, e que através de vocês, através do seu corpo, do seu coração, essa luz, então, possa ir para o coração das pessoas e possa manifestar essa luz do Senhor no coração delas e assim trazer saúde e cura para as pessoas. Como vocês sabem, essa atividade da sessão de cura, ela é uma união dos voluntários aqui, dos participantes, junto com vocês aí de casa. Através da nossa fé, que através do nosso amor, essa luz possa se espalhar para as pessoas e atingir, né, no coração delas. Então, a gente vai tirar um tempinho agora para os preparativos. Deixa eu ver agora aqui. Então, 4h45, a gente retorna, a gente volta ao ar e a gente inicia, então, a sessão de cura. Então, nesse momento, eu peço que vocês preparem o seu coração, serenando, tranquilizando ele, e quem tem o livro dos 3 tesouros está preparando para poder fazer as orações junto com a gente. Bom, então muito obrigada e até daqui a pouco. Então vamos dar início à sessão de cura do Templo Local Oeste de São Paulo.
Então, como disse anteriormente, nós vamos fazer 3 vezes. Então, as pessoas que têm o livro Os 3 Tesouros, eu vou pedir para acompanhar, então, a prece da cura. E ao fazermos ao ritual, vou pedir para que vocês fiquem em posição de prece, em posição de oração, e mentalize, visualize fortemente que a luz da saúde, a luz da cura que vem do mundo celestial, esteja indo para os nomes, depois para vocês e a terceira vez para as pessoas da sociedade. Então, vamos dar início à sessão de cura. Você acredita no poder de cura da luz do Senhor El Cantare? Sim. Nós, discípulos de El Cantare, Supremo Deus e Buda primordial, Alfa Elohim, Deus da Terra, Mestre Ryuho Okawa, iremos invocar e canalizar a luz do Senhor para a sua cura. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sobre vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente e onipotente Senhor, Lamu, Thoth, Lienchar Cloud, Ofealis, Hermes, Gautama Siddhartha, ó El Cantare, onisciente e onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare Healing. El Cantare Healing. Muito obrigado pela orientação. Agora a segunda vez é para vocês que estão participando online e para os participantes aqui. Você acredita no poder de cura da luz do Senhor El Cantare? Sim. Nós, discípulos de El Cantare, Supremo Deus e Buda primordial, Alfa Elohim, Deus da Terra, Mestre Ryuho Okawa, iremos invocar e canalizar a luz do Senhor para a sua cura. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sobre vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente e onipotente Senhor, Lamu, Thoth, Lienchar Cloud, Ofealis, Hermes, Gautama Siddhartha, ó El Cantare, onisciente e onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força
força, a coragem e a esperança para viver. É o Cantarei. É o Cantarei. Muito obrigado pela orientação. Agora, a terceira vez vai ser para as pessoas da sociedade, para que elas tenham oportunidade de encontrar com os ensinamentos com a verdade e com a fé no Senhor El Cantare. Você acredita no poder de cura da luz do Senhor El Cantare? Sim. Nós, discípulos de El Cantare, Supremo Deus e Buda primordial, Alfa Elohim, Deus da Terra, Mestre Ryuho Okawa, iremos invocar e canalizar a luz do Senhor para a sua cura. Prece da cura. Ó Senhor El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos e doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio. Ó onisciente e onipotente Senhor, Ramu, Thoth, Rinchaur-Kraut, Ofeares, Hermes, Gautama, Siddhartha, ó El Cantare, onisciente e onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. É o Cantarei. É o Cantarei. Muito obrigado pela orientação. E assim encerramos a sessão de cura do Templo Local Oeste de São Paulo. Agradecemos aos anjos e bossatos do mundo celestial por ter nos protegido e nos orientado durante esta sessão. Muito obrigada. Muito obrigada. Então, agora a gente vai fazer o sorteio do CD e dos 3 livros, dos 2 livros, né? Então, para as pessoas que fizeram, interagiram, então o nome já está aqui. Então, vamos ver quem vai receber um CD de Thunder, como eu disse, é uma composição do mestre Ryuho Okawa para combater e repelir a energia negativa que o corona acabou trazendo aqui no mundo terreno. E quem levou o CD foi Rafael Fonse. A Raquel, desculpa, a Raquel, gente, ela veio aqui participar presencialmente aqui com a gente, né? Parabéns, Raquel. Muito obrigada, viu?
Então, vamos ver quem vai receber agora o livro Milagre da Meditação. E eu já vou fazendo os recados. Então, amanhã, gente, 9 horas, vai ter um culto de domingo. Então, eu vou estar convidando vocês. A gente vai falar sobre a palestra que o mestre Ocala deu sobre escolha à luz. É um tema muito importante, principalmente agora, né? Na situação que a gente está passando. E quem ganhou, quem está recebendo o livro Milagre da Meditação é o Sérgio Acarroli. Sérgio, depois eu vou enviar para você o livro. Muito obrigada pela sua participação, viu, Sérgio? E agora vamos ver quem vai receber o livro As Leis do Sucesso. Esse livro, como vocês sabem, foi quando o mestre Ocala teve aquela terceira morte dele. Lembra quando ele teve um problema no coração, na qual os médicos falaram que ele não ia mais sobreviver, mas no período que ele ficou internado no hospital, ele teve essa grande força de vontade, conseguiu deter o senso comum, recuperou da doença, recuperou da morte, mas no período que ele estava internado, ele escreveu esse livro, As Leis do Sucesso. Esse livro é muito importante porque vai trazer sucesso não só na sua vida aqui na terrena, mas um sucesso do seu espírito, da sua alma. Esse livro é muito legal. E quem ganhou foi a Carol Ramos, quem ganhou foi a Helena da Silveira Bastos, que está junto com a Carol Ramos, tá bom? Helena, parabéns, depois eu vou enviar o livro para você. Muito obrigada pela sua participação, então, na sessão de cura. Então, a gente vai estar encerrando a sessão de cura do dia de hoje. Muito obrigada pela participação, pela presença, né, de todos vocês aqui. E agradecer sempre o apoio e o suporte que todos dão, não só para essa unidade da Rap Science, mas para as outras unidades. Como eu digo sempre, o suporte, o apoio de vocês é muito importante para que a gente continue mantendo a Rap Science, para a gente poder divulgar e difundir os ensinamentos do Senhor e assim levar a verdade para mais e mais pessoas. Então amanhã vai ter o culto, às 9 horas, espero vocês, que vocês tenham um excelente sábado, que seja um sábado com muita proteção, muita luz, muita saúde para todos vocês. Muito obrigada e até amanhã.